Estamos começando mais um TheCast. Eu, Jaelson Gomes, ao lado da minha esposa. Olá, pessoal. Eu, Renata Gomes. Sejam todos bem-vindos a mais um TheCast. E a nossa chamada, como sempre, para você seguir o nosso canal, como é mesmo, Natinha? Não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, que é o TheCast. TheCast Podcast. É o TheCast Podcast. E vocês, se você ainda não estiver seguindo a gente, eu te peço, começa a seguir agora. Comente, curte e principalmente compartilha. Compartilha esse episódio para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, os grupos, porque com certeza esse conteúdo vai servir para muitas pessoas que você conhece. Muito bom. E o episódio de hoje é um episódio que eu considero especial. Especial pelo convidado e especial pelo oferecimento que a gente está fazendo, que é de uma instituição muito séria que nós temos aqui em Alagoas, a APALA. Tivemos a oportunidade de conhecer, gravamos, inclusive, não foi, Natinha, com o pessoal da direção. Estamos aqui, inclusive, representando a APALA, aqui o nosso amigo Everton, que já gravou com a gente. Enfim, a APALA hoje é da família, faz parte da Destravo. E, para esse episódio, nós convidamos o doutor Júnior Alagoano, médico hematologista, especialista em doenças do sangue. E que tem uma história maravilhosa. Eu estou aqui super curioso para fazer essa gravação só pelo começo do bate-papo que tivemos, não é isso? Isso, meu amor. Doutor Júnior, bem-vindo ao TheCast. Um prazer para nós. O prazer é meu, né? É uma oportunidade muito grande de eu falar, conversar sobre assuntos que me motivam muito. Queria agradecer ao TheCast, ao Jaelson e à Renata pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito bom. Doutor. Uma indicação da APALA, seu nome, e eu fiquei muito lisonjeado e feliz. E a gente sabe que a vida do médico, né, todas as profissões praticamente, mas do médico é muito corrida, é agenda. Então, você reservar um tempo, né, Nata? Para trocar uma ideia e se doar, como é o seu caso, a gente sabe que não é fácil, por isso que a gente também agradece mais ainda. Obrigado. Mas a gente quer ouvir a sua história e um pouco do que você faz, né? Isso, eu vou Natinha? começar, doutor, perguntando por uma coisa bem básica, mas eu queria ouvir do senhor. O que é a hematologia e como foi que o senhor se tornou hematologista? Decidiu por esse caminho. Decidiu por essa área da medicina. A hematologia é a especialidade que cuida das doenças do sangue, né? A decisão... Eu tenho um irmão que é médico, formou-se 7 anos mais velho do que eu, antes de mim. E uma vez nós saímos, ele e um primo meu que estudava medicina também, e ele deu muitas sugestões para o meu primo de especialidades que ele poderia escolher. Certo. E nada para mim. Quando eu cheguei em casa, você disse Caramba! tanto pro primo e para mim não deu nenhuma. Eita. Mas por que você não faz hematologia? Sim. E nessa ocasião, eu estudando medicina ainda iniciando, eu pensava que a hematologia era só a parte de laboratório. E aí eu disse, não gosto de laboratório. Interessante, disse, que é o que eu pensei também. Né? A gente pensa, a gente imagina que seja uma área mais de pesquisa, né? Aí eu disse, não é isso. Ele disse, não é isso. Existe hematologia clínica. Certo. Médicos que cuidam de doenças do sangue. Eles exercem a parte clínica dessa especialidade. E aí eu comecei a dar um olhar mais profundo à área e encontrei professores excepcionais que me encantaram também, e eu terminei aderindo e me formei em medicina e fui fazer especialização em hematologia clínica. Fiquei curioso, qual a especialidade do seu irmão? Meu irmão é patologista. Ele Olha parou só. agora, fez 78 anos. Certo. E parou agora. Mas foi um destaque nacional e até no exterior. Que bênção. Tem 17 livros publicados de medicina. Caramba! E depois que parou, está fazendo o 18º, segundo ele, vai ser o último. Caramba! Rapaz! Como é o nome dele? Desculpa. Adávio. Eu chamo ele na intimidade de Dal, né? Lógico, mas rapaz, ele é sinceramente eu fiquei já inteiro. Curioso de convidá-lo para aqui. Ele está em Maceió? São Paulo. São Paulo. Aí vai ficar no compromisso quando ele vier aqui visitar. Você vai trazê-lo aqui no TheCast para ele falar dos livros que escreveu e tal. Que bênção, que bênção. Ô, doutor Júnior, o senhor é alagoano, o senhor fez a faculdade aqui em Maceió. Conta um pouco assim da sua história. Não, eu sou alagoano, nasci em Maceió, me formei em Recife.
Eu estudava no Colégio Marista, Sim. até o segundo ano científico, antigamente era científico, Sim. quando Peguei essa época. um frade marista achou que não devia abrir o terceiro ano científico. Então eu fui para Recife com mais 2 amigos, e aí passei em medicina, no vestibular de medicina, na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, e terminei e fui para o Rio de Janeiro, onde fiz a residência médica durante 2 anos no Instituto de Hematologia Artur de Siqueira Cavalcante. Detalhe, isso em 1975. Sim. 1975 foi o quê? O ano que você que eu me formei. Que se formou. Em 77 eu terminei a residência e voltei para Maceió. Ou seja, começou a estudar pelas contas normais em 69. 69 e 70, né? É. Geralmente são 5 anos, 6 anos. 68 eu passei na faculdade. Pronto, 68. Rapaz, eu fico... E assim, fico muito admirado, e isso é importante para nós, porque é um repasse de conhecimento. Imagine o conhecimento, o quanto você, ao longo da jornada, teve que aprender e até mesmo desaprender, porque muita coisa mudou. Muita coisa. Deixa Muito eu fazer bom. outra pergunta, doutor. Eu tô cheio de curiosidades aqui. Boa, vamos lá, vamos disputar aqui as curiosidades. A hematologia é uma doença no sangue. Dos sangues, né? Das doenças do sangue. Certo. Aí eu quero saber o seguinte, qual é a importância do nosso sistema imunológico na prevenção dessas doenças? O sistema imunológico é fundamental em todo o organismo, né? Em todas as doenças. Mas na área de doenças infecciosas, mas não deixa de existir contra o câncer, porque tem um componente imunológico que ele procura defender, e isso funciona assim. É muito fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Tem que estar funcionando direitinho. Se eu tiver a predisposição de ter algum tipo de câncer e eu cuidar bem do meu sistema imunológico, eu retardo o aparecer dessa doença, eu diminuo a intensidade dela ou eu elimino essa doença? Isso é uma resposta difícil de responder. Eu já percebi. Doutor, não ligue não, viu? Geralmente, quando a gente vai conversar com o médico, ela aproveita para fazer consulta, viu? Ela depois pede uma requisição para fazer exame. Eu me preocupo tanto com o meu sistema imunológico, doutor. Eu fico tomando... Eu vou lhe dar o endereço para você mandar um boleto, para botar debaixo da porta, assim, é normal. Mas ela é muito preocupada com a saúde. Então, se o médico disser assim, é para fazer isso e isso, seja lá o que for, ela vai e faz. Ela obedece. Fundamental. Obedece. Mas a pergunta, tipo assim, eu me interessei também. Para prevenir doenças, no caso do sangue, né? O câncer do sangue, existe meios de você prevenir? Nas doenças malignas do sangue, eu não tenho de memória aqui se existe alguma prevenção para alguma delas. Eu acho que não existe. Agora, sistema imunológico também não funciona contra isso. Algumas são hereditárias. Era a pergunta que eu ia fazer. São as únicas que a gente pode dizer assim, tem uma tendência a ter, mas isso não significa que a pessoa, porque tem uma alteração genética que induz a uma doença maligna, como a leucemia mieloide crônica, que foi a primeira doença genética, o primeiro marcador genético a ser descoberto numa doença maligna. Não significa dizer que a pessoa vai ter. Então, isso é um drama, um dilema, porque a pessoa quer fazer e se encontrar, está positivo lá, ela fica angustiada e não significa dizer que vai ter. Então, ainda é muito precoce isso daí. Ou seja, tentar descobrir aquilo que não está sequer previsto não é um bom negócio, porque vai que descobre e não tem a solução, é isso? Não tem a doença, não chega tem nem a doença, a ter a doença. Tá, E a pessoa vive uma angústia. Aí a pessoa fica angustiada. Imagina eu achar que eu posso ter uma doença, eu posso até antecipar essa doença. Isso, no posso caso até da trazer, doença maligna hematológica. Ah. Mas teve aquela artista famosa que tirou as duas mamas, né? Porque tinha uma tendência a ter câncer de mama. A mãe já tinha, a irmã, tudo. E ela tinha um marcador genético também que indicava essa possibilidade. Então ela fez essa opção. Na época foi um alarme muito grande. Eu lembro mas disso. Mas ela fez. Marcador genético. Isso é aberto, é possível para que qualquer pessoa possa fazer uma identificação, ou geralmente acontece quando a gente
tem algum sintoma e vai... Ou tem algum caso em família, né? Geralmente se faz quando tem algum caso em família e quer saber se a pessoa vai ter tendência ou não. Mas é isso, eu acho que a grande dificuldade é você se submete a isso sem ter certeza que vai ter. Fica uma perturbação, uma sombra andando atrás de você o tempo todo, né? Agora, na maioria hoje das doenças, você tem componente genético e você já identifica isso bem, de maneira muito fácil, estudando o gene da pessoa. Ô, doutor, quando é que a gente procura um hematologista? É a gente que procura ou é algum outro especialista que recomenda para a gente procurar esse especialista? Dependendo da doença, né? Geralmente vai para um clínico geral. Agora, como tem algumas doenças familiares, por exemplo, como a hemofilia, então quando nasce uma pessoa da família, aí o pai ou a mãe e o parente já encaminha para que ele seja cuidado. Anemia falciforme, anemias hemolíticas hereditárias. Então, essas a família já encaminha, não precisa esperar que o médico vá. Mas, em geral, quando não tem nenhum caso ou alguma outra doença que não seja assim, com tanta evidência familiar, em geral, ele vai a um clínico. E aí o clínico encaminha. Vamos lá. Meados dos anos 70, né? Imagina, eu sou de 72, então quando eu tinha 3 aninhos, estava correndo, não sabia falar ainda, eu chamava 1, 2, T, Tato. Doutor Júnior já estava medicando, né? A sua primeira experiência como médico, né? Saiu da faculdade, foi fazer residência no Rio de Janeiro. O senhor lembra dessa primeira experiência, a sensação que foi os seus primeiros atendimentos, o seu primeiro trabalho? Como foi que isso aconteceu? Como estudante, a gente tinha o suporte do professor, né? Isso. Então, ele era quem bancava tudo, quem defendia, quem atacava, tudo era ele, né? E a gente só na expectativa na retaguarda, do aprendizado, né? Mas depois que a gente assume a responsabilidade, aí é muito triste, principalmente quando eu convivi, porque quando eu comecei, quase todos os pacientes com doenças malignas hematológicas iam a óbito. Quando escapava um, era um milagre de Deus. Hoje não. Hoje a evolução foi tão grande que inverteu esse quadro. Quase todos os pacientes, cerca de 80% dos pacientes com doença maligna de todos os tipos, não morrem mais. Algumas a gente não consegue curar, mas ele tem remédios que mantêm ele vivo, enquanto aparece um outro motivo, uma outra causa, e ele vai a óbito. Olha só, isso corrobora com um pensamento meu de que o mundo mudou e o mundo melhorou. Por que eu estou falando isso? Que eu sempre encontro no caminho algumas pessoas que fazem apologia ao caos, né? Assim, não, porque estamos nos fins dos tempos e o mundo está acabando. Aí faz uma lista de coisas ruins que acha na visão dele. Mas em várias áreas, na medicina, o senhor é um exemplo, acabou de dizer, logo no início, praticamente todos, né, a grande maioria, iam a óbito. Isso. Hoje você tem, olha que reversão. Que avanço, né? Que avanço. 80% pode continuar vivo, tem tratamento e tal, ou ficam bons. Ou até curados. Ou até curados, né? Eu, na época, eu cresci, que dizia assim, fulano tem câncer, pronto. É meio que acabou a vida, não é assim? Verdade. Hoje você vê vários nomes, várias pessoas que tiveram e foram lá e se tratou e tudo. Vive muitos anos. Meu pai, ele foi acometido de câncer de próstata. E ele ainda viveu, ele demorou a fazer a retirada da próstata, então meio que enraizou. Se eu estiver falando errado, me corrija, doutor. Não está falando em termo técnico, mas é isso aí. É isso aí, pronto. Então, passaram 18 anos para retornar, né? E virou uma metástase nele. Mas ele viveu 18 anos... livre de doença. Livre. Com a doença em silêncio. Com a doença em silêncio, né, doutor? Eu vou querer sempre me basear um pouquinho no início da sua história, mas fazendo algumas perguntas até contemporâneas, atuais, digamos assim. A gente que é leigo meio que quer classificar o tipo de doença, o que é pior e o que não é tão pior. Na minha visão, eu sempre cresci assim, o câncer é a pior doença. Então, assim, tem essa, aquela...
com o seu conhecimento, com a sua vivência, inclusive, se não atuando, mas convivendo com outras áreas da medicina, a pior doença é o câncer? Veja bem, é muito traumática, né? É muito agressiva, às vezes, geralmente, principalmente as doenças malignas hematológicas, o câncer, né? Com tratamentos com efeitos colaterais indesejáveis muito fortes. Mas não é mais a doença que mais mata. A doença que mais mata ainda são as doenças dos hábitos das pessoas. Incrível. Comem muito com obesidade e comem inadequadamente. Olha só. Então, são as doenças relacionadas a isso que mais matam ainda nesse planeta, nesse tempo da gente. Olha só, essa é uma nota relevante, né, Nathan? E a gente se assusta com o câncer, né? Com se o câncer. Diz, tá com câncer. Você, aí, olha só, às vezes você vê alguém passando, seja quem for, e ele está totalmente fora do peso, não se cuida, não se alimenta, não dorme bem, mas em tese está com saúde, né? Não faz atividade física, mas em tese ele está com saúde, está bem. E aí, digamos, ele pode nunca morrer com câncer, mas vai morrer com aquilo. Ou seja, vai morrer de complicações por conta disso. Seja ela o quê? Doença cardíaca? Doença cardíaca, geralmente, né? Diabetes, exatamente. pressão alta. E a pressão alta, Imagine, eu não vou nem fazer conta demais aqui de quantos anos o doutor Júnior tem atuado, né? Que faz alguns. Para a sua atuação como médico, vamos dividir isso em blocos de 10 anos. Os 10 primeiros anos, os 10 segundos, vamos falar em 4 blocos, né? Nessa casa aí. Tá certo. Passa dos 40. Qual foi o mais desafiador? Qual foi o que deu mais, suou mais sua mão, deu mais adrenalina? Foi no começo da carreira, os 10 primeiros anos? Ou ultimamente? Como é que você explica isso? O começo da minha atividade médica, né? Todos morriam. Quando escapava um, era um milagre. Poxa, doutor. Então, a perspectiva da gente era prolongar a vida na esperança de que aparecesse um tratamento novo, um remédio novo, que levasse ele à cura, né? Ou pelo menos estabilizasse ele não morresse ou prolongasse a vida dele. Mas quase era invariável, não tinha cura. Caramba. Imagine o seu emocional, né? Como é lidar com isso? É difícil, né? Eu digo sempre o seguinte, ninguém sente a dor do outro. A gente pode imaginar, mas só o outro é que sente a dor dele. Verdade. Eu me lembro bem de uma história que eu tive um garoto que a gente, com leucemia linfóide aguda, que era mais comum da criança, e a gente começou a tratar, ele tinha sinais de mau prognóstico, de que não responderia bem ao tratamento. Caramba, isso a gente já avisa a família, tudo, quando começa, né? Mas chegou uma hora que tudo que a gente tinha feito não tinha surtido efeito no sentido de curá-lo ou de, pelo menos, mantê-lo vivo sem sinal de doença. E eu cheguei para a mãe e disse, olha, eu já não tenho mais o que fazer. Está nas mãos de Deus. Ela caiu no chão. Não esqueço isso. Caramba. Esse menino tinha mais ou menos quantos anos? Tinha uns 7 anos. Vanderlei. E para o médico, no seu caso, o senhor vê a mãe caída, vê esse cenário... Terrível, né? Terrível. Quando a gente perde um paciente, a gente vive pela vida, né? Pela vida. Contra a morte o tempo todo. Mas o senhor escolheu uma das áreas? Mas tem outros aspectos melhores da hematologia. E hoje, como eu disse, o avanço foi muito grande. Então, a cura, quando não cura, mas pelo menos o paciente vive bem e vive muito tempo ainda, bem controlado pela doença. Mudou muito o panorama. Mudou muito, né? Para melhor, indubitavelmente. Muito melhor. Doutor, fazendo uma comparação, vamos lá. O médico, quem escolhe a profissão de medicina, a gente que não está dentro do negócio, vê de longe, eu tenho parentes que são médicos e tal, e logicamente é uma visão generalizada. Mas há quem escolha muito a medicina porque dá dinheiro, porque vai ficar rico e tal. E que para mim eu acho que a pessoa tem que ter uma certa vocação, né? Eu, por exemplo, jamais eu seria um médico e se fosse eu era um dos piores, por isso que não vale, porque eu não tenho habilidade de ver sangue, do movimento tipo esse assim, esse da emoção até que me vai. Agora a exposição, o exposto é que uma cirurgia, por exemplo,
Aí a minha pergunta é, o médico, na sua grande maioria, ele tem que ter sangue frio para poder encarar? Na sua juventude, o doutor Júnior, ele já dava sinais assim de que queria mesmo e tal, que gosta de ver sangue, que se dá com isso aí? Ou necessariamente o médico é preciso ter uma certa frieza, um certo comportamento, o temperamento do médico? Qual que prevalece? É impossível você separar a sua emoção. Não separa. Você pode controlá-la. E é importante para que você não enfraqueça mais, sobretudo o familiar e o paciente também, né? Ele vem com muita esperança em você. Então, você tem que ter esperança também junto com ele. É impossível a separação da emoção. Não consegue. Vê como eu vi essa mãe caindo. Mas, doutor Júnior, a versão atual dos médicos, eu vou insistir um pouquinho nessa pergunta, talvez até meio indelicada, mas eu fiquei muito curioso assim, na sua postura, porque eu conheci alguns, obviamente sem generalizar, e nem todos, que meio que tá nem aí para a vida, né? Assim, não foi a dele, não foi a da mãe dele, é meio que os outros, a mãe do outro pode morrer. Isso eu falo de alguns, não estou, repito, generalizando e muito menos diminuindo uma atividade que para mim é uma das mais brilhantes e, sei lá, das mais indispensáveis do mundo. Acho que muitas outras podiam até não existir, mas a do médico, enfim. Mas essa visão meio que, não sei se uma geração mais atual e tal, que é meio fria, porque essa de ver o outro indo, partindo, tal, para alguns não é tão assim. É a sua geração que foi mais raiz e tal, ou não tem nada a ver com o que eu estou dizendo? Pode ser que você encontre, né, isso, mas a grande maioria tem muita emoção, tem muito amor pelo que faz e muita vontade de curar. A vontade do médico é curar. Senão a gente se nega como profissional. É difícil. Mas a gente faz, né? A gente faz. E a pergunta que não quer calar. Depois de 4 décadas trabalhando nessa mesma... Em algum momento o senhor já pensou assim, meio que em desistir, ou meio que desanimou? Caramba, o que foi que eu fiz? O que é que eu estou fazendo aqui? O seu nível de empolgação, de motivação por essa linda atividade sempre foi o mesmo? Ou teve algum declínio forte de dizer assim, vou mudar, eu vou fazer outra coisa na minha vida? Não, nunca tive isso não. Mas um detalhe, como hematologista, mas quando eu fiz 60 anos, eu parei de atender paciente com doença maligna. Aconteceram 2 fatos nessa decisão. Eu atendi um amigo meu que estava levando a esposa, ele era meu amigo. Amigo pessoal mesmo. Amigo pessoal. Levando a esposa, e ele entrou no consultório e disse, olha, Júnior, eu já levei minha esposa para vários profissionais, não consegui ainda uma definição diagnóstica. Eu estou trazendo ela para você dar uma olhada. Tá bom, ela com estado geral bom, né? Quando eu mandei ela se deitar e que fui fazer o exame físico, ela estava com um baço muito crescido, tamanho muito grande. Então eu imaginei que era um linfoma. E confirmou-se depois. Então, primeira coisa é que eu fiquei com dificuldade de abordar para ele o que era isso. Imagina. Então eu abordei um amigo e a mulher amiga doente. E ele sabia todas essas coisas que eu disse, né? Aí ele saiu com a esposa e voltou só. Ele era médico também, doutor? Era médico também. O cara ele já conhece, né? Então eu quase choro quando eu voltei para dizer a ele, olha, se você tem condição, para fazer um diagnóstico dessa doença e um estadiamento, aqui em Maceió você vai levar muito tempo. Então você tem condição, leve sua esposa para São Paulo. Em 1 semana eles vão dar o diagnóstico, definir o tipo de tratamento e você volta para fazer aqui, ou se você quiser, faz lá. E ela está, eu acho que há uns 7 anos, livre de doença, possivelmente ficou curada. Ai, que benção. Ah, tá, que benção. Que benção. Mas esse momento que eu vivi com ele me marcou muito. Imagina. E, como eu digo a você, eu controlava minhas emoções. Eu não podia passar isso para o doente. Para que o doente não percebesse que a coisa estava feia. Mas no caso dele, era esse vínculo que me levou a fraquejar, vamos dizer assim.
E então, naquele momento, eu disse, puxa vida, eu já não estou tendo uma, como é que se diz? Uma isenção de emoção que me permita continuar exercendo isso desse jeito. Alguns dias depois, eu tinha uma paciente que tinha uma doença maligna muito grave, mieloma múltiplo. Essa ainda não cura, mas a pessoa vive 20 ou 25 anos em tratamento, com muita chance... Mieloma é? Mieloma. Mieloma. É. Com muita chance de que nesse período apareça mais alguma coisa e cure esse doente, essa doença, né? Então, eu tinha tido uma paciente e acompanhava ela, e eu acompanhava ela por um convênio. E o convênio me caçou, me desclassificou, né? Me desligou do convênio. Mas eu já tinha um vínculo com ela forte e longo, então isso não tem problema. Eu faço todas as suas consultas sem lhe cobrar um tostão, porque é muito pouco uma consulta de um paciente, né? E aí, mas o que é que acontece? Eu disse a ela, eu não posso passar medicação. Você vai ter que ir ter outro médico também, que você vá, para ele prescrever a sua medicação para poder ela ter direito do hospital, para poder o plano pagar. Entendi, porque o senhor não estava habilitado para atender, mas ela tinha um plano e ela precisava de que a prescrição fosse... Do médico no hospital. Beleza. Então ela foi. E com o tempo, ela voltou e disse, olha, Júnior, eu não vou mais continuar com você, porque ela passou a adquirir confiança no outro médico, né? Sim. E desligou-se de mim. Desligou-se em termos de doença. Sim. Mas a gente mantinha um vínculo de amigo, de tudo. Ela tinha 3 filhas. Bom, e a doença foi evoluindo. Quando chegou uns 20 ou 25 anos, ela foi decaindo. E aí chegou na fase que não tinha muito mais o que fazer. Ou não tinha mais o que fazer. E aí ela estava hospitalizada, as filhas me ligaram e pediram para eu ir lá. E eu fui. Mas eu disse já a elas, olha, eu estou indo como amigo, eu não estou mais indo como médico. Certo. Eu vi o sofrimento daquela mulher e ela me disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse, doutor, é difícil. Uma palavra só define muita coisa. Então foi outra que me emocionou muito, como me emociona agora. E eu disse, eu não estou podendo, não tenho emoção suficiente para encarar esses casos mais. Entendi. Entendeu? Então, aí eu deixei de cuidar de doença maligna. Entendi. Continuo como hematologista. De linha de frente, né? Ô, doutor, qual é a diferença do especialista em hematologia para o hematologista para o oncologista? Qual a diferença? O hematologista, ele cuida de outras doenças não malignas e das doenças malignas do sistema hematológico. Leucemia, mieloma, linfoma. Então, são essas doenças as mais frequentes do sistema. Todas essas doenças são ligadas ao sangue. Certo. O oncologista, ele faz os outros tipos de doenças malignas. Sendo que alguns tratam também essas doenças hematológicas. Certo. Mas, basicamente, é essa a diferença. O hematologista não cuida de outro tipo de câncer. Só ligada ao cuida sangue. Só as doenças hematológicas do sangue, malignas. Entendi. Essa é uma... Doutor Júnior, na sua jornada, o senhor teve uma passagem de trabalho junto à APALA, uma instituição aqui em Alagoas que está chegando aos seus 30 anos e tal, e ainda hoje está fazendo um grande trabalho. Inclusive a quem dedico esse episódio, e mandando até um abraço aí para toda a direção, para o pessoal que forma a APALA, e especialmente aos que se beneficiam do trabalho da APALA, né? Que são as crianças e outras pessoas mais que são acometidas do câncer. Aí eu queria só que o senhor relembrasse, ou pelo menos passasse para a gente a sua experiência naquela ocasião, né? Tem uma história, algumas histórias marcantes, alguns momentos marcantes. Como foi a sua passagem pela APALA? Eu vi nascer a APALA. Uma grande alegria para mim. Um dia chega no hospital um garoto chamado Antônio Silva, que era o Toinho. Toinho, conhecido Toinho. Um abraço, Toinho. O Toinho não era cidadão, não tinha CPF, não tinha carteira de identidade, ninguém sabia a data de nascimento, não sabia o nome do pai. Caramba! Ele não era cidadão.
Mas a mãe, com toda a pobreza, levou o Toninho para o hospital. Toda a dificuldade. E aí, nessa ocasião, o Sistema Único de Saúde estava exigindo que indivíduos que fossem ser submetidos a tratamento de alto custo pelo SUS, eles teriam que ter CPF. Então, aí Cadê o CPF do Toninho? o Toninho. E como Toninho não CPF, tinha CPF. Toninho tinha CPF, é. Mas, nessa ocasião, o Correio e o Banco do Brasil estavam emitindo CPF. Tinha só um empecilho que foi pulado com facilidade. A idade do Toninho. Ninguém sabia, só sabia o nome da mãe e onde ele tinha nascido. Então, Diga aí. Diga aí. E aí, né? Aí nós olhamos para o Toninho. Quantos anos a gente acha que o Toninho tem? 5 anos. Então, bota 5 anos para trás. Foi Pronto. o ano que o Toninho nasceu, resolveu. Resolveu. E a data de nascimento? Era 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Então, bota Pronto. 12 de outubro. Pronto. Para pedir a Nossa Senhora também, que deu a mãozinha proteção. aqui pro Toninho. E aí, tinha uma recreadora que foi no Banco do Brasil e fez o cadastro de pessoas físicas do Toninho. Então, o Toninho virou gente. Até então, o Toninho não existia, né? Já pensou? Essa parte do Toninho eu não sabia. E o Toninho, a mãe era muito pobre, tá? E não podia visitar o Toninho sempre. E o Toninho morava no hospital. Às vezes ele passava 6 meses sem sair do hospital. Não tinha necessidade. A necessidade era a pobreza. Então, o que é que acontecia? Chegavam outros meninos lá com doenças infecciosas, geralmente pneumonia, e o Toninho pegava pneumonia. E aí atrapalhava o remédio, porque o tratamento da leucemia, porque a gente não podia fazer, porque ele estava com processo infeccioso, podia baixar mais ainda a defesa dele, e ele vinha morrer disso daí. Então, ele estava perdendo as chances dele de ficar curado. Aí, um dia vai no meu consultório, uma senhora com uma garotinha no braço, que eu olhei para ela e disse, a leucemia também. Encaminhei-a para o Hospital do Açúcar. E ela foi e ficou internada na mesma enfermaria que o Toninho. O Toninho era uma figura, todo mundo conhecia o Toninho, queriam ver um paciente com doença maligna, mostra o Toninho. E aí, era a Sandra. O nome da garota era Alessandra. Não é falta de ética, a Sandra me autorizou a falar isso. Tá, muito bem. E aí, a Sandra conheceu o Toninho é de uma simpatia impressionante. Todo mundo gostava do Toninho do hospital, dentro do hospital. Aí a Sandra, quando teve alta, sabendo do drama do Toninho, perguntou se podia levar o Toninho para casa dela. E levou o Toninho para casa dela. Olha só. A Sandra tinha uma casa que não era muito grande. Eu acho que não cabia nem o coração da Sandra, de tão grande que era. E chegou, levou mais o Toninho. Isso foi um questionamento muito forte para mim. Eu disse, puxa vida, como é que uma pessoa tem uma filha com leucemia e ainda leva outro para cuidar? É no mínimo diferente. São pessoas diferentes. Diferente. E daí nasceu a Paula. Ela começou, quando é um belo dia, ela chega no hospital e vê um garoto dormindo no banco do jardim do hospital. Ela olhou aí, conversou com ele. Ele era de uma cidade do interior, se eu não me engano, Delmiro Gouveia, e vinha com a mãe. E aí ela não tinha condição de voltar de noite. O menino chegou com muito sono, porque acordou cedinho, estava dormindo no banco do gramado lá do jardim. Aí a Sandra levou ela para casa, no outro dia ela ia embora. Então ela só pernoitava. E assim foi fazendo, e fez com outra, e fez com outra, e fez com outra. E a Sandra não dava mais conta, porque a casa da Sandra era pequena para tanta coisa, né? E ela fazendo isso. Então a Sandra tinha uma coisa que ela falava muito bem e era desinibida. Então, ela procurou Clube de Diretores Lojistas, Rotary Club, Lions Club, essas associações todas. Que ela pôde, ela começou a fazer uma peregrinação e mostrar a necessidade. Eles começaram a ajudar. E ela aí alugou uma casa já grande, na Pitanguinha. E aí criou-se a Pala. Oficialmente foi em 1992.
93. 93. Diga aí. Então foi daí que a massa. Pala oficialmente foi criada lá. Boa. E doutor Júnior? Eu continuava ligado aos pacientes leucêmicos, né? As crianças, adultos com leucemia. Sim. Eu exercia a minha atividade de hematologista, mas cuidando de doenças hematológicas malignas. Pronto, o Toninho ficou curado, a Alessandra ficou curada, tem 2 filhos. E a Sandra foi a responsável pela criação da Pala. Depois algumas pessoas se juntaram e a Pala foi crescendo e é hoje o que está ali, que é Ou seja, o senhor viu nascer, viu a Pala nascer e acompanhou o Toninho. E acompanhou. Toninho hoje está casado, tem filhos? Não. O Toninho é solteiro, morre de medo de morrer. Eita, rapaz, Mas por isso que ele não casou, não? Não, eu acho que ele se reservou. Se reservou, Mas ele morre de medo de tudo. Qualquer coisa ele né? desmaia com medo de morrer. Mas é um garoto fantástico, inteligente, mas ele, quando faz quimioterapia, a gente faz também quimioterapia no sistema nervoso central. Tipo aquela injeção para anestesia de mulher quando vai dar à luz, e a gente injeta a quimioterapia ali. Isso mesmo. causa algumas lesões cerebrais. Então o Toninho é inteligente, é esperto, mas ele não aprende. Tem um certo déficit, né? Ler, por exemplo, como a gente aprende alguma disciplina de português, a ler, escrever, geografia, matemática, ele não consegue aprender isso. O Toninho, pequeno, saía da Pala na Pitanguinha, ia para a beira da Fernandes Lima, pegava o ônibus. Todo mundo já conhecia o Toninho. Ele passava por baixo da catraca, chegava no Hospital do Açúcar, descia, fazia o exame de sangue, tomava quimioterapia e voltava para a Pala. Caramba! Sozinho. Como menino. Como menino. Garoto ainda. Garoto. Sim, olha só. E aí, as histórias da vida, né? Mas, intelectualmente, ele não se desenvolve. Ele é esperto. Se você conversar com ele, Vamos ter a oportunidade, né, de conhecer o Toninho ainda, né? Nessas nossas vindas. Todo mês, o TheCast estará fazendo um episódio em parceria com a Pala. É um por mês. E nesse dia, a gente vai sempre trazer alguém que vai saber disso, ou indicado pela Pala ou não, mas a gente vai estar sempre fazendo, e um desses a gente vai trazer o Toninho aqui. Isso para nós é uma alegria, e a gente sabe que isso é apenas uma pequena contribuição a um tão grande trabalho que as pessoas que formam a Pala fazem, né? E no seu caso, por alguém que passou por lá e deixou esse legado. E foi assim que todo mundo me falou, não é, Everton? Todo mundo falou, a Larissa, outras pessoas, tem que conversar com o doutor Júnior. O doutor Júnior, ele sabe da história da Pala e tal. Então, acho que é muito... Os principais pacientes da Pala são de leucemia? No começo eram crianças e leucêmicas. Tá? Depois a Sandra começou a só fazer o pernoite. E aí pegou outros tipos de doença maligna, de câncer também. E hoje a Pala recebe também outras doenças malignas que não as hematológicas. Mas o que predomina é a leucemia. Tem a leucemia, como foi aquelas outros nomes de sangue? Mieloma. Que é mais, linfoma, envolve essas também? Envolve. Doutor, e o tratamento é quimioterapia, radioterapia? Quimioterapia, às vezes quimio e rádio. Tem que entrar nesse tratamento. Quimioterapia sempre. Todos esses, doutor Júnior, essas quimioterapias, o cabelo sempre cai ou tem casos que não? Em geral, tem pouquíssimos casos que a pessoa não cai. No caso dele, assim, não cairia, né, doutor? Deus o livre, tô brincando, desculpa. Não, mas é uma brincadeira, não tem problema nenhum, porque eu tirei meu cabelo por questão de querer. E é interessante, e a gente brinca e fala sério ao mesmo tempo, que associa-se muito quando você perde o cabelo ou quando você tira até que a pessoa está. Quando ele tirou, pensaram isso, que ele estava doente. Foi, inclusive amigos meus me procuravam, rapaz, me dando uma palavra de força e tal. E assim, foi meio que modinha, né? Achei bom, na verdade eu tirei porque eu queria ter menos trabalho, essa é a verdade. Quando eu tirei por brincadeira, quando eu olhei, achei bonzinho, eu disse, rapaz... mas é fato de que sempre as pessoas, né? Porque é marcante, né? Na hora que você começa a fazer a quimioterapia e começa a cair e muda totalmente o aspecto por uma questão, por um motivo totalmente doloroso. É isso? É interessante como, quando a gente está de fora, que não está vivendo a queda do cabelo,
A gente acha que o cabelo não tem importância, mas tem muita importância. Ele representa muito, Uma né? negação muito grande à saúde. O aspecto de doença. Minha mãe, por exemplo, ela não se acostumou ainda comigo sem cabelo, porque a mente dela está programada e ela remete muito a uma doença. Então, toda vez que ela me vê, ela me abraça e beija, meu filho, cadê seus cabelos? Ela disse pra mim, minha filha, manda ele deixar o cabelo crescer. É incrível isso, porque na mente dela ela associa sempre a essa situação. Mas, doutor Júnior, na sua jornada tiveram vários casos, a exemplo do Vanderlei, né, que você citou. Isso. A exemplo do Toninho, que você citou. A exemplo dessa esposa de um amigo, né, com um momento difícil e tal. Mas algum outro que você poderia revelar para nós que foi assim também marcante e que impactou sua carreira e que mudou seu status quo, alguma coisa que você sempre fazia e tal, nessa sua jornada como médico? Não mudou muito, não, tá? Eu sempre tive essa sensibilidade muito grande. Mas alguns casos marcaram. E eu tenho um livro pronto com histórias de pacientes com doenças hematológicas que passaram por mim. Não tem histórias interessantíssimas, tem histórias... Esse livro vai ser lançado aqui. Vamos lançar, a gente vai apresentar aqui o livro do Dr. Luiz de Souza Júnior. Está sendo lançado aqui com suas experiências depois de mais de 4 décadas. Já estou ensaiando o lançamento, viu aí? Obrigado. Mas falando sério. É o pré-lançamento hoje. É o pré-lançamento, mas eu brinquei. Mas o senhor tem ideia de quando, mais ou menos, esse livro vai estar? Eu não, está livro, tá pronto o livro, certo. Corrigido do português e tudo. Mas caramba! Tô falta o quê? A capa? Vamos fazer uma vaquinha para fazer? A capa, a gente vai fazer uma vaquinha aqui para a gente... Aí tem histórias que falta? Interessantíssimas. E o que é que falta para lançar? Falta só... Não sei o que é que falta. O pontapé final, né? Eu tenho um livro que tem uma correlação com o que o senhor está escrevendo, que o nome dele é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Não sei se você já leu. Não li não. Já de uma mulher, eu até conhecia uma médica que se formou e conhece ela, a doutora Catiane Vanderlei. Se formou com essa mulher que escreveu esse livro, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Eu nem sei se vale a pena, mas pelo menos o nome do livro é forte, né? Para o doutor Júnior, o que é que a morte representa? O fim. Eu jamais admito a morte. A maior parte da minha vida eu lutei contra ela. Então, para mim, é inadmissível. O senhor não acostumou, por todo esse tempo, não conviveu com ela de maneira natural. Não. E vivenciei coisas fantásticas, mas jamais admiti isso. Hoje, eu tenho uma esperança muito grande. Algum tempo atrás, eu li um livro, A Medicina da Imortalidade, que ele dá uma esperança que as pessoas um dia não morrerão mais. É fantástico. Fiquei curioso. Fiquei curioso e a gente no bate-papo antes aqui falou sobre a morte da morte. A morte da morte. O que é a morte da morte, doutor Júnior? A morte da morte é o fim da morte, né? Ninguém morrer mais. Agora, é uma evolução tecnológica muito grande e requer uma discussão ética, bioética, importantíssima, porque são condutas que nesse livro ele faz NBICS, deixa eu ver se eu lembro, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e o C é da cognição. Caramba! Então, o avanço 4 temas profundos, viu? Aí dá 4 podcasts assim, fantásticos. Não, esses são os 4 juntos. Sim, eu sei, mas a nanotecnologia, por exemplo, é uma coisa muito profunda, bem interessante. E ele fala, engraçado, que ele usa o termo transgressão. Ele mexe no gene da pessoa. Então, ele fala em transgressão porque você não deixa que a evolução natural ocorra. Você modifica o percurso da evolução natural para salvar. Então, você mexe no gene da pessoa. Então, tem muitas coisas fantásticas, mas tem coisas assim aterrorizantes. Hoje a gente vê... Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela fez reprodução assistida.
E ela foi no meu consultório a primeira vez e ela já tinha tido uma filha, porque essas pacientes geralmente são pacientes que fazem aborto. Um aborto não é provocado, um aborto espontâneo. Então, geralmente por causa de uma trombofilia, que é uma doença de sangue que dá trombose e que termina levando ao aborto. Então, vai ser acompanhado pelo obstetra, pelo ginecologista e pelo hematologista, que vai dar anticoagulante para que ela não perca a criança dela. E ela foi lá no meu consultório, e aí ela já tinha uma certa idade todo mundo tem idade certa, né? Ela tinha 45 anos, interessante agora, chamou a atenção. Doutor, agora Tu tem. tocou em mim, uma certa idade, 45 Doutor. anos. Mas para reprodução. Ô, doutor, o senhor acha que ela tem quantos anos? Eu sei que é falta de... Mas o senhor... Está autorizado. Doutor, Não. continuar. Está autorizado pela sua experiência, está autorizado, não é nada. O senhor acha que ela tem mais ou menos quantos anos? 30 anos. Eu acho que ela tem uma certa idade, viu? Acreditar. Natinha, vamos ficar... Ó, Vamos mudar. anos, Pronto, me dá congela. tempo. Olha, mas ela tem uma certa idade, viu? Júnior, o senhor vai voltar sempre aqui. Bom, mas voltando da paciente. Boa. Então, ela com 45 anos e querendo fazer uma reprodução assistida. Tá? E aí ela disse assim para mim, olha, doutor, é uma situação muito difícil, porque a gente vai na esperança de que os óvulos tenham sido fecundados, chega lá e diz, olha, os óvulos não foram fecundados, então a gente sente uma decepção, volta. E outra coisa, além de ser muito caro, é muito traumatizante o processo. Ela disse isso para mim, aos 45 anos. E aí ela falou que tinha uma filha. Aí eu, puxa vida, como é que essa mulher nessa idade já tem uma filha e quer passar por esse processo todo? Mas a filha já tinha nascido de uma fertilização in vitro. E aí ela me esclareceu, sem que eu perguntasse, ela virou-se para mim e disse, olha, doutor, eu tenho 3 embriões congelados. Eu não admito que joguem fora os meus embriões. Ou seja, dado para estudo. Eu quero fazer a implantação. É difícil. Isso é a mãe, né? Caramba. É complicado. O senhor entende que isso favoreça essa posteridade, ou seja, a morte da morte? Sem dúvida, né? Hoje a gente vê com facilidade, por exemplo, pessoas idosas que não tinha tanto assim, né? 75, Sim. Até gente pagando mais imposto porque a sobrevida média aumentou, né? Então, é fantástico essa evolução, é fácil de ver, né? Antigamente a gente não via um paciente com 50 anos idade, né? O cidadão tá já velho, né? Em determinadas épocas. Agora eu digo sempre isso, toda vez que eu digo isso, eu digo, olhe para trás, veja quantas pessoas idosas você vai conhecer e você veja se elas são obesas ou magras. Dificilmente você encontra um idoso com muita idade com obesidade. Mas e se encontrar, elas não têm uma qualidade de vida como tem o magro. Isso a gente precisa bater muito. Bater muito, por né? isso que a gente combater a obesidade, né? O câncer é muito marcante, né? Quando vê uma artista, uma celebridade tem câncer, é um Deus nos acuda para a humanidade, né? Para quem toma conhecimento daquilo. Mas a obesidade mata mais do que o câncer. Incrível isso. As doenças relacionadas com a obesidade, né? Então, mas não chama atenção. Tem algum estudo de que pessoas mais velhas ou mais novas são mais propensas a ter câncer? Tem algumas... Não, por exemplo, tem algumas doenças, por exemplo, doenças hematológicas. Leucemia linfóide aguda, é da criança. Leucemia mieloide crônica, é do adulto jovem. Leucemia linfóide crônica, é do idoso com muita idade. Mieloma, é de pessoas mais idosas. Mas acontece em todas as faixas etárias. Doutor Júnior,
A gente não entende. Há quem diga que a gente começa a morrer quando nasce, porque as células vão e tal, aí meio que a gente tem uma analogia que já foi muito ensinada, que é a do ciclo de vida, né? É onde você nasce, cresce, envelhece, morre, você tem um auge. Tem aquela brincadeira até que comparam muito, que diz que aqui é 20, 30, 40, 50. Aliás, é o contrário, né? 20, 30, 40, 50 e cai para os 60 aqui. Isso é lendas que falam, né? Meu pai brinca muito. Meu pai é de 45, tem 77, vai fazer 78 anos agora esse ano. E ele gosta muito de brincar e contar as histórias dele, ele fala isso. No caso, é uma realidade de que, contrapondo ao que o senhor imagina, né, até pelos estudos, que a gente pode envelhecer, durar mais e até mesmo perpetuar e ter a morte da morte, não é um fato que a gente começa, é considerado assim pela medicina, que você começa a morrer, as células começam a se decaírem, se enfraquecerem. Como é que o senhor, como médico, enxerga isso? É verdade, mas quando você mexe no gene, então você corrige muitos defeitos genéticos. Então, eles vão por aí, no livro A Morte da Morte, né, que eles falam disso daí. Mas tem muitas outras coisas que têm evoluído muito, né? Hábitos pessoais e as terapêuticas. As terapêuticas. A sobrevida, que era 10 anos atrás, está muito inferior à que é hoje, né? Sobrevida média da população. E pessoas vivendo bem. Você encontra... Eu vi um indiano correndo com maratona com 102 anos de idade. O senhor viu? Vi na Sim, televisão. Entendi. Tomei conhecimento. Então, essas coisas, esses fatos estão ficando corriqueiros. Aqui tinha um senhor também que corria com 80 anos, corrida de rua. Verdade. O senhor, como médico, acredita na existência da fé? A fé, ela possibilita uma cura, ao seu ver? Sim. Eu escrevi o livro Interpretações do Evangelho. Eu tenho um livro também sobre interpretações do Evangelho. Peraí, eu pensei que eu ia lançar só um, Natan. Vamos lançar dois. Entendeu? Temos que fazer aqui. Entendeu, Léo? O doutor Júnior vai estar sempre aqui. Não. Depois do que ele falou. Não, depois de certa idade, mas tudo bem. Então, bom, o senhor deu um gancho bom aí para a pergunta que fiz. Só com relação à fé. Isso. Então, eu digo no livro que vi muitos milagres. Muitas pessoas ficarem curadas por milagre. E o meu menino, que era o mais novo, ele hoje já está adulto, formado, tudo, mas na época era um adolescente, era o caçula, sempre é mais ousado, né? E ele disse, pai, você já viu o milagre, pai? Como que ele disse, você está mentindo, pai? Eu disse, meu filho, não vi um, nem dois, nem três. Eu vi inúmeros. Pacientes que a gente chegava assim e disse, eu não vejo mais esse paciente amanhã. No outro dia ele começar a melhorar e ficar curado. Hoje tem filho, tem tudo. Eu vi isso. Que palavra maravilhosa eu estou ouvindo aqui. É isso aí. O senhor está dando o ápice, a cereja do bolo desse podcast. Obrigado. Eu estou ouvindo de um médico que tem experiência. Porque assim, ouvir que a fé funciona, que a fé age, de repente de alguém que não provou isso aí ou que nunca viu, é uma situação. E que também merece respeito. Mas ouvir do doutor Júnior que com essa vivência, e que viu mesmo, né? Estou dizendo isso para até ajudar muita gente que é cética, que é descrente, que acha que só crê na ciência. É óbvio que a ciência é algo maravilhoso e tem a mão de Deus também na ciência. Mas a fé existe, né, doutor? O senhor é um homem de fé? Sou. Que bênção. Eu vou ver se eu conto uma historinha rápida. Por favor. Há uns dias atrás, um conhecido meu chegou para mim e ele não acredita em Deus. Aí perguntou a mim, Júnior, você acredita em Deus? Eu disse, eu acredito. Aí ele fez com um desdém assim, disse, você acredita no milagre da multiplicação dos pães? Como quem diz assim, não dá para acreditar naquilo. Eu disse, eu acredito muito mais do que aconteceu além do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi o exemplo que Jesus deu de amor. Ele multiplicou os pães e os peixes, mas ele disse alimentai-os. Ele não foi alimentar, nem chamou o pessoal para se alimentar ali. Quer dizer, se doe, vai, leva o alimento a quem não tem. Eu vivencio quando vejo a Sandra levar o Toninho e criar a Pala. Quando eu vejo a Pala ter 30 e poucos, se eu não me engano, colaboradores voluntárias.
Então, o que ele deu, ele não fez só a multiplicação dos pães e dos peixes, ele fez a multiplicação do amor. Boa. Que começou com a Sandra sozinha e tem aquele espetáculo que é a Pala hoje. Boa. Vale a pena, é um convite a todo alagoano para ir conhecer a Pala. É maravilhoso, vale a pena e tem que ir, deve ir para ver o que é. Que benção, que benção. É. Não, esse seu testemunho foi muito bom e de um médico, né, que obviamente a pauta do seu trabalho é baseada muito na ciência, mas a ciência existe, é bom, é fato, mas tem aí o milagre também, e eu gostei da exemplificação. Mas o milagre não foi só o multiplicar o pão e os peixes, foi o exemplo dado. O exemplo do amor. Do amor. Esse é o que modifica tudo. E na sua história, o senhor viu já a gente realmente ser curada sem explicação da medicina. Sem esperança. Sem esperança. Na medicina. A gente já tinha feito tudo o que tinha e, de repente, o cara começa a melhorar e fica curado. Muito bom. Eu vi algumas coisas. Por exemplo, um tratamento de leucemia de uma criança leva mais ou menos 180 dias, se eu não me engano. E aí, eu tive um garotinho que ele chegou no Hospital do Açúcar, ele era tão fraco, a anemia estava tão intensa que a gente botava ele na balança para pesar e ele caía. Era um garoto de uns 5 anos. E esse garoto era filho de uma prostituta e sobrinho de matador de gente. Meu Jesus. No interior. E aí ele fez mais ou menos a metade do tratamento e a mãe dele deixou ele. Deixou ele não, levou ele, deixou o tratamento dele. Ele morreu, né? 6 meses, não tinha ainda completado o tratamento todo. Quando é um belo dia, essa mulher me aparece no hospital e faz: doutor Júnior, eu vim aqui para o senhor me dar um atestado que o meu filho tem leucemia, para ele receber passe e andar de graça no ônibus. Aquilo era improvável. Não terminou o tratamento, nem a metade do tratamento, e ele ficar curado. Então, se é milagre ou não, sim, mas é extraordinário. Sim. Ele deveria ter morrido. Sim. E a história dele, daí para frente o senhor não soube da história dele mais. Não. Deve estar andando de ônibus por aí, né, doutor? Pode ser que esteja andando. Não, mas assim, eu também acredito em milagres. E um caso desse eu também acredito. E você vê o redirecionamento da vida, porque, em tese, pela lógica, essa criança era para ser assim, sei lá, o cara, filho, e enfim, a história é tão complicada, mas de repente esse vai ser uma bênção nas mãos de Deus, né? Porque é assim que Deus faz também. Geralmente um tratamento demora quanto tempo? Varia com a doença. O do Toninho, por exemplo, são, se eu não me engano, 180 dias. 6 meses. Mais ou menos isso. Não, são 3 anos. Porque tem a fase 180 dias, é a fase da manutenção. A gente tem uma fase de indução de remissão, que é a indução para desaparecer a doença. Depois tem uma fase de consolidação, que é para consolidar aquela primeira fase. Depois tem uma fase de profilaxia do sistema nervoso central, para evitar que é um dos locais que cai muito em criança, a doença volta no sistema nervoso central, que aí não tinha jeito naquele tempo. E depois aí ele entra numa fase de manutenção, que são 180 dias, são 180 semanas. Então 180 semanas. Vai depender muito de paciente para paciente, né? E de tipo de doença. Mas todos passam por esse processo. Hoje ainda, as doenças malignas, a quimioterapia entra e algumas associadas à radioterapia também, remédios que ativam o sistema imunológico, isso tudo entra em uma evolução muito grande. Um remédio que eu vi na minha evolução é um remédio Mabtera. Sim. Esse foi o remédio que eu vi assim fazer uma diferença no rumo da história. Certo. Tá? Todo mundo morria de linfoma. Quando lançaram apareceu o Mabtera. Isso tem quanto tempo, doutor, que apareceu? Isso deve ter uns 30 anos, 25 anos. Entendi. Aquele, para mim, foi o remédio mais marcante que eu vi do tratamento das doenças malignas hematológicas. Foi quando começou a diminuir os casos de óbitos e as pessoas começaram a ficar curadas. Né? Doutor, já na reta final do nosso, passando já para um avanço do nosso episódio do TheCast, mas a gente tem uma pergunta para fazer e depois conhecer um pouquinho da sua história, da sua vida, né? Eu quero saber se o senhor é atleta, o que é que o senhor faz para não ganhar peso, o que é que o senhor faz nas horas vagas, enfim, isso é curiosidade que eu quero descobrir ainda. Mas antes disso, falando ainda
do que a Natinha estava falando com relação à doença em si. O pós-tratamento, a segurança de uma pessoa que passou por essa fase de viver, de continuar fazendo as coisas que faziam, tal, ela fica comprometida em que sentido? O mesmo vigor físico, vamos lá, a pessoa teve a doença, passou pelo processo de tratamento, foi liberado, tá ok. Essa pessoa, ela fica com alguma sequela? Acho que mentalmente talvez ele tenha uma bala ainda, né? A vida passa a ser meio que diferente, mas que sequelas ficam pós o tratamento? Muito poucas, né? O paciente leva uma vida praticamente normal. Tem alguns remédios que dão problema cardíaco e às vezes a pessoa tem uma tendência maior a ter uma complicação cardiológica, entendeu? Mas em geral, vida normal. Vida normal. Vida normal e longa. Por exemplo, se não tinha filho, pode ter filho. Pode ter filhos. A potência sexual altera? Não. Não. Durante o tratamento pode alterar, inclusive emocionalmente, né? Muito Sim. forte, mas normal. E a parte intelectual? O desenvolver na do criança, conhecimento? Na criança, por conta dessa profilaxia do sistema nervoso central, eles às vezes ficam com dificuldade de aprendizado dos estudos normais, né? Como português, matemática, línguas, história. Eles têm dificuldade um defeito de cognição. Mas, fora isso, esperto Tonho Tonho falando muito concatenado o que ele diz. Entendi. Grande exemplo, né? É uma inteligência diferenciada. É como eu digo. Para o que viveu. Para o que viveu, mas né? ele não é o inteligente que a gente chama um menino que Culto. estudou, que aprendeu, culto. Ele não consegue aprender essa... Tá, mas para o que passou, meu amigo, o cabo tá vivo e tá falando. É uma bênção. E quando é um adulto que já tem sua formação e ele é acometido por essa doença? Pode ficar com alguma sequela de alguma coisa, mas em geral não. Fica muito bem e vive vida normal. Só uma curiosidade, a medicina no Brasil, o senhor que passa uma temporada aí, o senhor vai há mais de 4 décadas, me fala um pouco da sua visão da evolução. O ente público tem investido mais, existe um apoio, a gente está num nível desejável de investimento na medicina. Ser médico hoje é menos complicado do que ser médico nos anos 70, 80. O que é que o senhor me fala com relação ao ente público, o governo como instituição pública e a medicina em si no Brasil? O governo evoluiu muito, mas ainda deixa muito a desejar. Dá uma tristeza. Eu trabalho no hospital universitário, hoje eu trabalho no banco de sangue, mas quando eu chego dia de segunda-feira ou terça pela manhã, dá uma tristeza ver uma fila daquela. Dá uma tristeza faltar um quimioterápico e o paciente perder a chance de ficar curado. Isso acontece? Acontece. Eu vi, por exemplo, eu não me lembro qual foi o governo, o governo federal, comprou 94 equipamentos de radioterapia, instalou 2. E o secretário do ministro da Saúde vai para a televisão e diz: compramos 94, só instalamos 2 porque só tínhamos dinheiro para comprar 2. Para instalar 2. Tem coisa, né? É difícil. Fale não. Isso é um descaso. É um descaso. Um descaso muito grande. Eu fiz essa pergunta intencionalmente. Agora evoluiu muito, melhorou muito. Sim. Agora você vê no hospital universitário, gente presta um serviço fantástico, né? Para muita gente. Agora a população é muito grande, muito carente de todas as coisas. É difícil, é mais difícil. Muito mais. Muita gente perde a vida por não ter condição financeira? Sim, muita. Eu tive um pacientezinho do tempo do Toinho, o pai dele tinha 8 filhos, né? Era ele mais 7 irmãos. E o governo naquele tempo dava um dinheiro para quem era do interior, que era um salário mínimo por mês, para ele se deslocar para a cidade onde ele ia fazer o tratamento do filho. E esse pai não trazia o filho no tempo programado, né? Pegava o dinheiro para dar de comer os outros. E eu fui falar com ele, disse: doutor, ou eu trago esse e morrem 7, ou eu deixo os 7 sobrevivendo. Caraca! Esse pai. O pai, ele teve que... Isso é muito forte, né? E aí, para a situação dele? Aí, né?
Tem coisa que é Vida sem do doutor palavras, não é né? fácil, não. Tem coisa que fica sem palavras, né? Eu fiz essa pergunta de modo intencional, eu tenho também uma forma de ver e parece demais com a sua, porque eu fui secretário de saúde aqui da capital. E tive a oportunidade durante um tempo, né? E não foi muito, mas foi suficiente para a gente ver a realidade, né? A realidade dessa relação entre o ente público e a medicina, entre a relação com os médicos, enfim, com a saúde no geral. E a conclusão é tipo o que o senhor já falou. Melhorou, comparando aí quem, né, nos anos 80, quem precisou de médico. Eu tive minha mãe, tive familiares que eu lembro muito bem das filas do INSS, na época chamava INPS. INPS. Né? Aqueles cartãozinhos do INPS, aquelas filas quilométricas e deles que não chegavam nem perto. A fila era intimidadora, que não chegava. E hoje não tanto. Mas ainda assim é muito distante, né? Tem uma muito distante, uma dificuldade. Eu vi uma paciente que precisava de uma... Ela tinha um câncer de mama e apareceu um outro nódulo e ela precisava de uma biópsia e estava com dificuldade de fazer uma biópsia do nódulo de mama dela. Imagina. Um procedimento simples, de custo baixo. Mas... Doutor Júnior, agora vamos para a reta final. Eu queria ouvir de você algumas respostas assim, ligadas um pouco a esse universo de quem já viveu, né? Alguns chamam de melhoridade. Ao seu ver, essa palavra melhoridade é aplicável mesmo? Como é que você encara isso? O senhor vive a melhoridade? Olha, tem umas vantagens e umas desvantagens, né? Né? Como eu sou otimista, eu acho que é uma idade muito boa. Né? Boa. Tenho minhas limitações. Eu corria na praia, na calçada, né? Machuquei o joelho, não corro mais. Tá correndo mais e tal. Mas vivo uma vida boa, com amizades, com os amigos. Me reúno 2 vezes por semana com um grupo no shopping, no Rei do Mate. Boa. Olha, mexendo pro Rei do Mate, muito bom. No calçadão. E tem um pessoal também que a gente sai para confraternizar, né? Vai para um show de música. Que massa, Se reúne para se divertir, para conversar. E é muito bom para jantar junto. Dispensou uma pergunta que eu ia fazer. Se ele era otimista, se ele era feliz. Já respondeu. Sou otimista, sou feliz. Pronto, isso é muito bom. E não está correndo mais, mas faz o quê, pelo menos? Aí mandaram que eu fizesse natação ou bicicleta. Eu fui para bicicleta, levei uma queda, fraturei o húmero. Aí deixei de fazer. Natação, hoje eu não faço nada. Bom. Natação é meu sacal, né? Eu já fiz, mas... eu gosto de natação, eu só acho ruim porque se molha, né? Devia não se molhar, acho que é um negócio chato, né? Agora eu queria oferecer pro doutor Júnior um cafezinho, Natinha. Tem um cafezinho não aí para oferecer para ele aí? Você não preparou nem um cafezinho para ele? Está servido de um cafezinho? Essa complementa a resposta da minha fé. Eu fiz uma promessa para um amigo meu escapar e ele escapou para deixar de tomar cafezinho. Mais nunca eu tomei um cafezinho. Rapaz, o senhor podia fazer... E o amigo escapou. Escapou, né? Pronto, muito bom. Mas ele era ele não toma por conta da promessa e por ser fiel, né, em atender a promessa resolvida, né? Senão tava tomando. E cafezinho é bom, né? Não, você não acha? Agora, e quando o senhor deixou de tomar o café, mesmo sendo promessa, não ficou com crise, não? Então, você achou de dependência? Nada. Disse que ia deixar a partir de tal dia e deixou. Deixei. Já fui tabagista, também deixei, não passei por isso. Já fumou? Nenhuma. Já fumei. Fumei um período curto, mas eu já fumava mais de uma carteira por dia de cigarro. Caramba. E resolvi deixei sem nenhuma dificuldade. Quer dizer, dificuldade tinha, porque quando a gente via, era um Marlboro que eu fumava. Opa! E quando havia aquela propaganda do cowboy americano na televisão, poxa vaidade, aquela coisa, né? Dava vontade de fumar. Eu sou um homem muito bonito. Imagina naquela época, novinho assim, fumando. Devia ser uma coisa diferenciada mesmo. Não sei. Por aí. Mas a minha objetivo era deixar o seu vermelho mesmo. É porque era sinônimo de poder, de vaidade naquela época. Você fumando Marlboro, diga que não era. Não era, não? Eu fumei. Quando eu fui para a residência, eu não fumava nem bebia. Minha mãe era muito braba.
Então eu não fumava nem bebia. Era o único que não fumava nem bebia na residência. Porque sua mãe disse que não. Que podava era lasqueira. Olha só, você vê, na época que a mãe era braba e funcionava, né? Se fizer isso hoje... E eu fui criado na Praça do Rex. Caramba. Eu digo que foi por onde entrou a maconha em Maceió, foi pela Praça do Rex. O senhor já fumou? Não, nunca fumei. E não fumo hoje porque as marcas ainda são fortes do que eu vi. Mesmo tendo entendido o problema. Naquele tempo, a gente discriminou. Era um grupo de 8 pessoas que fumavam. Eles iam fumar na beira da praia de noite, voltavam maconha. de óculos escuros e entravam no cinema para não serem identificados. Então, aquilo era o sinal da identificação. Né? E um suicidou-se, o outro matou o irmão, o outro foi morto numa briga. Caramba. Depois eu evoluindo no tempo e amadurecendo, como o pessoal diz e eu digo também, né? Eu percebi que eles foram para a maconha porque as famílias eram desajustadas. Eles não se desajustaram porque foram para a maconha. Entendi. E hoje a maconha está sendo aí numa expectativa para ser usada em algumas determinadas doenças. Né? Eu quero gravar um episódio. Diz que tem um médico aqui em Maceió que ele faz um tratamento já com a maconha, né? Depois eu quero que o senhor me indique e me veja quem é esse médico, quem é essa pessoa que conhece para eu gravar aqui. Entendeu? A título de curiosidade, obviamente, né? Mas assim, tem mesmo, né? Porque era uma marca muito forte no meu tempo, que era maconheiro, né? Não, eu cresci eu geração, também. né? Se quisesse agredir alguém, dissesse que ele era maconheiro. Você queria, né? Entendeu? Assim, e ainda hoje, né? Ainda hoje, obviamente que o mundo, a mentalidade se abriu mais para se entender. Hoje a gente vê as pessoas passando pela rua fumando maconha em tudo que é lugar. Na Argentina, inclusive, foi liberado, né? Foi, né? Foi. Meu filho tá lá, disse que fumou na praça. Dizer se aquilo causa vício, se não causa. Parece que não causa. O vício é mais emocional, psicológico. Da dependência psíquica de você se sentir bem em usar maconha. Mas um dia desse, no próprio banco de sangue, ele não faz. Se você fumou maconha 12 horas após, você pode doar sangue. Então, essas restrições passaram, caíram todas, né? Isso não existia. Um dia chega lá um cara fortão, marrudo assim, eu perguntei a ele, você faz uso de droga? Só maconha, doutor. Se eu não fumar 2, 3 vezes no dia a minha maconha, eu sou muito agressivo. Se alguém olhar para mim, eu já estou com vontade de brigar. Com a maconha não acontece isso. Então é bom que ele fume mesmo, né? Até a minha mulher pode falar de mim 24 horas no meu ouvido e não me incomoda. Pronto, então deixa ele fumando, né? Pelo menos ele fica calmo. Né? E o cara era uma tora, viu? O cara leva o mundo do cara daquele. Se for por conta da mulher, meu esposo não vai fumar maconha nunca. Aí só se ela fosse, se ela quisesse ficar brava, né? Que é difícil. Coisa boa. Doutor Júnior, eu estou muito feliz com sua presença aqui. Eu que agradeço. Esse episódio renderia mais ainda, mas eu vou deixar o gostinho de Quero Mais para o senhor voltar aqui e lançar seus 2 livros. Estou muito contente pelos relatos, pela vivência e pela serenidade. O senhor passa aquela paz, assim, é uma coisa diferente. Mas nem tanto. O senhor quer dizer o quê? Sua mulher é braba, não, né? Não, eu sou separado. Ah, tá. Então, se eu tivesse fumado, não tinha separado? Talvez. É verdade, talvez. Quem sabe? Talvez, né? Brincadeira. Mas, assim, o senhor passa uma tranquilidade, logicamente, pelo conhecimento e tal, e assim, e pelo tanto de vida que já viveu, né? E geralmente... Pelo tanto, né? Eu digo isso porque... Espero ver outros tantos. É incrível. Eu tenho 50 anos, e obviamente que não posso dizer que sou... Não tenho uma certa idade, como diz o senhor. Acho que achei bonito. Tem um aqui que chegou que disse que tinha 40 mais. Aí depois é 40 mais, aí 40 mais é 50, é 60. Fazemos parte aqui do grupo dos 40 mais, menos ela que tem 30, né? Eu que tenho 30. Né? Então, beleza. Mas assim, quem viveu mais tempo, eu acho que tem esse crédito comigo, sabe? Porque eu tenho 50 anos, 35 anos de trabalho e é muito lúcido para mim toda essa vivência e todo o aprendizado e até a comparação mesmo, né? Que você vai fazendo da evolução do que a gente já viveu. E o seu caso aí, com 4 décadas de trabalho e com essa experiência toda, é digno de respeito. Obrigado. Eu deixo aí a oportunidade para o senhor fazer suas considerações, falar mais alguma coisa de repente que a gente deixou de perguntar, e, enfim, fica à vontade. Não, eu acho que eu falei até mais do que o que eu esperava
de falar. Mas fiquei muito feliz por isso, que eu gosto muito de falar. Boa. Mas eu gostaria de reforçar o convite para que as pessoas fossem conhecer a Pala. Que bom. É fundamental, é muito bonito, vale a pena, dá orgulho e a gente se melhora como pessoa humana. Esse é o meu final e o agradecimento a vocês, ao TheCast, ao Jaelson e a Renata. Que benção, que benção. Eu fui muito feliz na sua postura, na sua fala. Obrigado. E tanto que está com as portas abertas, né, Natinha? Com certeza. Quando eu quero ver se não vai ser. O senhor agora está frito, porque eu peguei seu número. Vai ser um prazer. E eu quero descobrir mais coisas suas, inclusive dos livros. Muito bom. Natinha, que prazer aqui estar com você. Muito bom, muito obrigada por estar aqui conosco, doutor. Foi um bate-papo assim super agradável. Passou mais de uma hora. Passou mais de uma hora. Passou mais de uma hora. Foi muito agradável. O senhor muito gentil, muito educado. Obrigado. E muito conhecedor daquilo que fala. Foi muito legal. E assim, eu quero também reforçar o convite a todos que estão nos escutando, que vamos conhecer a Pala, vamos se tornar ser humano melhor, assim como o doutor falou. Eu acho muito pertinente isso. Então, tem a oportunidade e vamos lá na Pala conhecer e apoiar essa causa. Inclusive, no nosso episódio vai estar o QR Code da Pala. A gente, inclusive, está divulgando isso em nossas redes sociais para que, caso você queira contribuir, você também pode fazer uma contribuição. É uma transferência, se for dinheiro, vai direto para a conta da Pala, não passa por nada por nós. E também, se você tiver roupas, né, Everton, em bom estado de conservação, enfim, como o doutor Júnior falou, indo conhecer melhora muito, porque seja aí que, se não, você pode também dar sua contribuição. Acredito que isso vá contribuir para uma paz de espírito que a gente tanto precisa em ajudar pessoas e crianças especialmente que estão precisando. É lindo de ver aquelas crianças se superando, como a Natinha falou, as famílias, né, sendo ajudadas. E penso que isso não é nada demais, não é nada de assim, ninguém fica mais importante por isso. Eu não acho que a gente não está fazendo isso aqui para virar importante nem nada disso. É apenas dar um pouco do que a gente pode fazer em prol de vidas humanas que, assim como a gente, um dia pode precisar, ok? Muito agradecido ao doutor Júnior e Luiz de Souza Júnior. A gente, na intimidade, foi logo assim. Júnior, todo mundo chama de Júnior, então vou chamar também. Agradecer a ele pela presença, agradecer a você que nos segue, vai lá no nosso canal e se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Agradecer a nossa produção, ali o nosso Léo. E hoje com o apoio também aqui do Everton, que está representando a Pala, que aqui já brilhou no TheCast. E agradecer também especialmente a minha esposa, que como sempre, ela não quer vir todo dia não, doutor. Mas quando vem é uma boa. Eu acho tão bom porque divide comigo, eu fico escrevendo, tá? Então, é um agradecimento. E a você que nos segue, um forte abraço e até a próxima. Aprove Deus. Tchau, gente.